Bom dia, a paz do Senhor, povo querido, povo abençoado do YouTube. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja na vida de todos. E nesse dia abençoado eu trago uma palavra de fé ao seu coração que diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, meus amados, o título da mensagem: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém? Meus amados, a Bíblia nos ensina e nos orienta que Deus falou com Moisés através do que, pastor? De um sinal. Deus, certamente, antes de algo acontecer na minha vida e na sua vida, Deus nos dá um sinal. Deus nos mostra. Então, o Senhor mostrou a Moisés naquele momento que existia uma árvore, que existia um sinal do Senhor para com ele. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa maravilha, porque Moisés viu aquela árvore em chama, porém não se consumia. Porém, os galhos, as folhas, em outras palavras, não virava cinza. Então, quando ele chegou lá, Deus deu a direção. Deus falou com ele. Então, você que está desorientado, fale com Deus. Peça para ele um sinal. Peça para Deus te dar vitória. Peça para Deus ter misericórdia e te mostrar de fato e de verdade o caminho que você deve percorrer. Porque, como diz aqui, Deus falou com ele, mas Deus falou com ele por causa do quê? Por causa dos exatores. O que são os exatores, pastor? Em outras palavras, por causa da oração, por causa do clamor. Ninguém nessa terra recebe nada de Deus. Ninguém. Se ficar, em outras palavras, quando eu digo assim, não é que é uma regra, por causa do procedimento, sem pedir. Quando esse povo aqui que não conhecia a Deus começou a clamar, começou a orar, Deus desceu, ou seja, Deus veio pessoalmente para abençoá-los. Existem momentos na Bíblia, como no caso de Daniel na cova dos leões,
que Deus enviou o anjo, mas existem momentos que Deus vem pessoalmente dar vitória para a pessoa. E foi o caso daquele povo que se encontrava escravo no sofrimento. Mas Deus, em meio àquela situação, aquele povo não sabia, mas Deus já tinha preparado uma terra. Eles estavam, vamos bem dizer, escravos. Mas Deus já tinha preparado a terra que manava leite e mel. Só que essa terra, aquelas pessoas teriam que lutar também. Então, Moisés foi encarregado, recebeu a missão de Deus para levar esse povo. Então, meus amados, como diz aqui, por causa do que, pastor? Do clamor. Clame a Deus, peça o apoio de Deus, peça a misericórdia de Deus, porque Ele vai te atender, Ele vai te abençoar. Ele já está te abençoando. Você que está acompanhando esse vídeo, Deus já está te abençoando. Essa foi a palavra de Deus hoje para nós. Então continue orando, continue clamando, porque Deus, Ele não só age. Pastor, Deus ajudou aquelas pessoas porque eles estavam escravos, porque eles estavam no sofrimento. Entenda, Deus ajudou aquelas pessoas porque eles clamaram, porque eles oraram. A oração ainda e sempre vai mover a mão de Deus, vai tocar o coração de Deus. Deus abençoe e que Deus venha a prover o melhor na vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.